Olá, eu sou Milho e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Histórias que te deixam com medo das próprias paredes da sua própria casa. Histórias de quando o cabrunco apareceu pra você. Vamos ao vídeo. Mas antes de começar com os relatos, temos que fazer o quê? Falar que agora você pode ser membro desse canal. Dependendo do nível que você se torna membro, você tem acesso antecipado ao conteúdo e o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. E se quiser ajudar de uma outra forma, você pode usar o Valeu para destacar seu comentário. E no Valeu você escolhe o valor que você quer contribuir e faz isso também quantas vezes quiser. Para começar esse vídeo, temos esse relato aqui, ó. Uma história mais fofinha para variar. Quando estava para me mudar para estudar na França, uma das únicas coisas que me agoniava na mudança era minha cachorrinha. Ela esteve comigo desde que eu era criança e apesar de querer levá-la comigo, sabia que seria terrível para ela. Já tinha 15 anos, estava ficando cega, meus pais tinham um quintal e eu estava alugando um apartamento pequeno, sem aquecimento. Eu nem teria dinheiro se precisasse levar um veterinário. Infelizmente, não precisei decidir porque a baixinha se foi antes de eu partir. Chorei, obviamente, fui seguir meu caminho. Nos primeiros dias lembrava dela e como aquela companhia me fazia falta. Uma noite sonhei com ela e acordei com a impressão de que ela estava comigo, dormindo nos meus pés, como fazia desde que ficou mais doentinha. Era 5 da manhã, então fiquei acordado pensando nela e começando a me preparar psicologicamente para o dia. Foi quando, milho do céu, senti o colchão afundando levemente ao lado das minhas pernas, exatamente patinhas andando. Dei um pulo tão grande e fiquei procurando. Dizem que o capeta também tem pata. Credo. Detalhe, na época só tinha minha mala e o meu colchão no chão. Tive certeza de que um gato tinha entrado no apartamento, mas me toquei do quanto tudo estava fechado, já que era inverno e estava um frio congelante. Não tinha nada físico ali, mas tenho certeza que era minha tutu indo me visitar. Olha que história de... A primeira história, assim, é fofinho, porém bizarro, né? Porque apesar de ser, o bichinho foi visitar ela, é um bichinho que morreu, né? Você assistiu o Cemitério Maldito? Oi, Milho, Mini, Produção e Gatinhos, acompanho vocês desde o meu fundamental e hoje, já maior de idade, sigo acompanhando vocês com a mesma animação de antes, olha... Muito obrigado. Esse relato é do meu avô, contado por minha mãe. Bem, meu avô materno morava na cidade onde moramos, porém, para sustentar a sua família, trabalhava numa localidade bem afastada no interior. Em um dia, após uma semana longe de casa, voltava pelos caminhos de terra no meio da noite, quando um caminhoneiro ofereceu carona, e ele, por ter ainda que percorrer um extenso caminho, aceitou sem hesitar. O motorista chamou para ir na cabine, mas o meu avô preferiu ir sentado em cima de uma caixa na carroceria do caminhão. Após uma série de arrepios sentidos durante o caminho, chegaram na cidade e ao agradecer o motorista, o homem se admirou da coragem do meu avô por ter ido sentado em cima de um caixão com o falecido dentro. E não para por aí. Só falta o defunto ter reclamado. Meu avô, assombrado pelo fato de ter ido acompanhado de um falecido, voltou para casa e quando chegou na calçada, cumprimentou seu sogro, mas sem raciocinar direito. Lembrou que faziam meses que meu bisavô... Cumprimentou seu sogro, mas deve ser sem raciocinar direito, e lembrou que fazia meses que meu bisavô já havia falecido. Segundo ele, a visagem, deve ser a visagem, é isso? Alta e magra foi sumindo na frente lentamente. Observação, antigamente muitas visagens e assombrações eram vistas aos redores da casa dos meus avós. Quer dizer que, além de ele viajar em cima do que ele viajou, chegando em casa viu alguém que não era pra estar ali. E não é nem porque não era uma visita indesejada. Não quero encontrar gente que já se foi conhecida, já falei isso várias vezes, espero que vocês também não encontrem. Próximo. Milho Minota já é a 4ª vez que tento, ó, tá vendo? Você tem que deixar o seu comentário, eu não falei isso hoje, né? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque é daqui que vamos tirar os comentários pro próximo vídeo desse mesmo tema. E aí, ó, às vezes na primeira vez que você deixa eu não leio, na segunda eu não leio, na terceira eu não leio, na 4ª vez eu leio. Então é por isso que é importante você pegar a sua história e pôr no outro vídeo do mesmo tema, pra uma hora eu acabar lendo, tá vendo? Vamos lá, Milho Minota já é a 4ª vez que eu tento. Moramos no interior de Minas e essa história aconteceu na década de 80, quando eu era criança. Um dos meus irmãos trabalhava em uma fazenda na zona rural e o dono da fazenda cedeu um pedaço do terreno para plantarmos feijão. A minha mãe ficou animada e a vizinha, cujo filho também trabalhava na fazenda, também se animou e fomos
uma turma para plantar o feijão. Um dia, minha mãe acordou muito cedo, arrumou tudo que levaríamos, nos chamou e chamou uma vizinha e fomos todos para a fazenda. Tínhamos que caminhar por uma estrada de terra e subíamos um morro para chegar na fazenda. Íamos todos conversando, animados, quando do nada apareceu um vulto de um homem caminhando na nossa frente. Ia mudando de forma. Às vezes parecia alto e magro e depois baixo e forte. Meu irmão começou a perguntar baixinho se estávamos vendo aquilo. E sim, todos víamos. No pé do morro tinha um cavalo na beira da cerca e quando a sombra passou por ele, o cavalo soltou um relincho alto. Subimos o morro rapidinho com medo daquilo vir atrás de nós. Ao chegarmos na fazenda, percebemos que ainda era muito cedo e tivemos que esperar o dia amanhecer. A minha mãe errou a hora e fomos de madrugada sem perceber, pois naquela época em casa não havia um despertador. Alguns dias depois, estava na escola, nessa época a partir da antiga quinta série, era noite aqui na minha cidade, vimos uma movimentação de carros na serra. Quando chegamos em casa, a minha mãe disse que foi encontrar... Foi encontrado um senhor enterrado no pé da serra. Será que foi ele que apareceu? Deve ser. Pouco pra frente do morro que subíamos, esse senhor tinha vendido umas terras e os filhos queriam dinheiro. Eita, eles que fizeram isso com o pai e com a ajuda da mãe, eles enterraram o pai lá. Teve um baile na cidade e a irmã deles bebeu um pouco e acabou contando pra alguém durante o baile. Que história! Tava na Freak TV aqui agora. Minha mãe diz que provavelmente aquele vulto era o espírito do senhor querendo que fôssemos encontrá-lo. Desculpa pelo relato longo, sigo seu canal desde 2009, gosto muito do seu trabalho e do Minimírio. Beijos a todos, muito obrigado. Olha que essa história aqui é o fantasma da plantação de quê? De feijão, né? Credo, imagina se ele descobrir que o vulto que você viu é alguém que, tava lá faz tempo. Credo. O Lamírio primeiramente me acompanha há muito tempo, porém havia parado de assistir o vídeo por conta do tempo, mas aos poucos estou voltando. Muito obrigado. Tenho 2 relatos, ambos meio assombrados e curtos. O primeiro é de quando eu era criança, tava indo pra casa da minha avó. A casa dela é daquelas que a calçada é bem alta e tem uma escada. E a casa do meu tio, que era colada com a dela, também possuía, então existia um vão entre elas. Eu, todo afobado, fui correndo e tropecei. Poderia muito bem ter me machucado, feio, caindo no vão, ou bater na cabeça na outra escada, mas eu senti algo que me segurou e não me machuquei. Outro relato é de uns anos atrás. Meu pai, atualmente separado e não mora mais aqui, vivia brigando em casa e causando intrigas, deixando a casa com uma energia pesada. Um dia, eu estava no meu quarto usando o PC, vendo o vídeo e a porta estava entreaberta e te juro, vi nitidamente uma mão meio fantasma, toda escura na porta. Quando olhei, sumiu bem devagar. Credo, imagina. Parece que o Cramunhão ia fazer uma visitinha. Olá, Milho, produção Minimírio Gatinho. Sigo vocês desde 2020, adoro esse quadro. Depois de muito pensar, resolvi contar uma das experiências sobrenaturais que já aconteceram na minha família. A casa que fui criada com os meus irmãos também é a casa onde os meus avós criaram meu pai e meus tios. Durante a construção dessa casa, no interior de São Paulo, a madrinha do meu avô, macumbeira famosa na cidade, fez um trabalho e enterrou na casa para que ela nunca fosse vendida para quem não fosse da família. É só que faltava ficar com a herança encalhada agora. Pois bem, anos depois, meus avós largaram o terreiro e se converteram evangélicos. A minha avó tinha pavor da casa e queria ir embora, mas meu avô nunca quis. Uma noite, ela que detestava gatos, deitou num dos quartos à noite para descansar. Meu avô trabalhava de madrugada e meu pai e tios estavam na sala vendo TV. De repente, um gato grande entrou no quarto, pulou da minha avó e ficou se esfregando nela. Ela jogou ele longe na hora. Coitado! Ele se arrepiou inteiro e saiu rosnando. É confuso isso aqui, porque, né? De repente é um gato mesmo que só ficou incomodado com a sua avó. A minha avó levantou reclamando que tinham deixado o gato entrar. Meu pai e tios se entregaram e disseram: mãe, está tudo fechado. Não tem por onde o gato entrar ou sair. Ela teve certeza de que era coisa ruim que tinha vindo perturbá-la, em forma de gato, por ela tentar convencer o meu avô a vender a casa para estranhos. Uma punição. Será que era o coisa ruim apareceu de gato
fofinho, é isso? Muitas outras coisas já aconteceram nessa casa nos anos seguintes, inclusive comigo. Se esse relato chegar a ser lido, depois eu conto outros. Pode contar mais então, por favor. Quero saber se o gato do Cramunhão voltou. Olá, mini, descobri seu canal recentemente, adorei, muito obrigado. Não sei como nunca te encontrei antes, mesmo sendo fã de vídeos sobrenaturais da área criminal. Olha que esse canal aqui já tem 14 anos. Aliás, peraí, corrigindo. Eu tinha falado que o canal era de 2010, né? Mas realmente o canal foi criado antes, né? Eu falei que o primeiro vlog foi publicado em 2010, mas antes eu publicava nesse canal vídeos do dia a dia. Era daily vlog que eu fazia lá por 2009, quase 2010, porém eu gravava antes também, mas não tinha onde postar. Mas realmente teve gente que me corrigiu falando, não, eu sou inscrito nesse canal desde 2008, 2009, sei lá, o canal realmente foi criado antes. O primeiro vlog oficial foi postado em 15 de setembro de 2010. Enfim, sigo vários canais como o Daniel Pires, mas só agora, por acaso, vi um vídeo seu de relatos de seguidores e começou a passar na minha playlist. E já, inclusive, eu fui no podcast do Daniel também, que geralmente só tem vídeos dos canais que eu já seguia, assim como algo sobrenatural. Eu estava ouvindo histórias e fazendo umas coisas de casa quando eu percebo que era um narrador diferente, e quando fui ver, achando que era propaganda, era você e comecei a assistir. Eu tenho voz de propaganda, no fim você não tem um relato, né? Achei muito interessante e agora estou aqui maratonando os vídeos antigos, estou amando tudo, queria deixar alguns relatos pra você ler. São bem extensos, mas se for ler pelo menos um, ficarei feliz. Ah, agora tem um relato, achei que não ia ter, achei que eu tava sendo enrolado, vamos lá. Muito obrigado. A primeira história aconteceu com meu marido. O pai dele tinha 2 casas, uma no sítio, onde todos os seus familiares moravam, tipo uma vilazinha, e a outra casa na zona mais urbana. O pai dele ficou morando no sítio e pediu que o meu marido dormisse na casa da zona urbana todas as noites para proteger a casa, para ninguém ir lá furtar. Em uma noite ele estava assistindo um filme com um amigo, como fazia quase todos os dias até tarde. O que ele lembra do filme é que era sobre um soldado que atirava em uma van que pegava fogo e os espíritos das pessoas que morreram no fogo voltavam, todas queimadas para atormentar o soldado. E ele não lembra o nome do filme, mas esse detalhe ficou marcado na memória. Quando se deram conta, já era quase madrugada, o amigo morava perto e resolveu ir embora, então meu marido ficou sozinho na casa, continuou assistindo TV, mas em determinado momento começou a se sentir mal, como se estivesse sendo observado. Ele resolveu ir pra cama, o quarto dele não tinha muita coisa, porque a família já tinha levado a maior parte pro sítio, restavam alguns móveis e poucos itens. Nas prateleiras, que eram bem firmes e feitas com aquelas tábuas, ele guardava livros, papéis, pastas com documentos e algumas coisas da escola. Depois que ele deitou no quarto de frente pra ele, milho do céu. É aí que a história começa a ficar boa. Ele começou a ouvir passos se arrastando da sala e foi chegando até a porta do seu quarto. Boa pra você que não tava lá pra se assustar, né? Quando chegou na porta do quarto, parou como se alguém tivesse parado bem na porta do seu quarto. Nesse momento, ele se cobriu completamente, ficou bem retinho e com o cobertor bem esticado na cama, tentando ficar o mais quieto possível. Como se o capeta se importasse com isso. Então ele sentiu o colchão afundando a partir dos seus pés, como se alguém estivesse subindo na cama. O afundamento foi subindo até a direção do seu rosto. De repente, algo parou bem perto do ouvido dele e começou a falar, mas ele não conseguia entender, só ouvia um chiado. Ele disse que nesse momento ele apagou ou desmaiou, não sabe o que aconteceu. Quando acordou de manhã ele estava nervoso e assustado. A sensação era de que ele simplesmente fechou os olhos e abriu novamente. Ao olhar ao redor, viu que o quarto estava totalmente revirado. Os papéis estavam no chão, as roupas que estavam nos ganchos estavam todas espalhadas, como se alguém tivesse feito uma bagunça no quarto. Ele não sabe como aquilo aconteceu, porque ele não lembra de mais nada do que aconteceu, só lembra de ter apagado, e essa foi a história do meu marido. Quer dizer que pra ele foi só um piscar de olhos, mas aparentemente muita coisa aconteceu na casa, é isso? Será que ele não foi abduzido? Pode ser também. Olá, Miri Lana, acompanho o canal desde os primórdios, anos vocês, terceira tentativa, funcionou. Meu relato aconteceu em 2022, eu trabalhava em uma escola de inglês na cidade vizinha da minha. A minha sala ficava nos fundos da escola e tinha uma porta de vidro que dava em um longo corredor, que para a direita iria para a recepção da escola e para a esquerda ia mais para os fundos ainda. Em uma certa tarde, eu estava muito concentrado em algo no meu computador, não me lembro o que,
mas na visão panorâmica eu consegui enxergar a porta de vidro e o corredor. Ah, tá, entendi. Na visão, assim, do lado. É panorâmica que fala? Periférica. Ah, é. Foi então que eu comecei a ver um negócio preto, parecido com a cabeça, que ia e voltava alto, como se alguém estivesse bisbilhotando a minha sala e voltando. Não dei muita bola, pois eu tinha um colega de trabalho que era muito bem alto, então achei que era ele tentando me distrair do que eu tava fazendo. Aquela cabeça apareceu e sumiu umas 3 vezes, então eu falei: Renan, para com isso que eu tô ocupada, e não tirei o olho do computador, mas aquilo ficou insistindo, e eu ficando irritada, mandando meu colega parar. Na 10ª vez que apareceu a cabeça, eu de saco cheio dei um grito: para com isso, Renan! E olhei pra porta. Milho do céu, eu vi uma criatura que parecia com um dementador, ficou me encarando uns 5 segundos e sumiu. Fiquei paralisada por um momento. E ele também ficou com o grito que você deu. Mas criei coragem, pois mesmo apavorada, tentei me convencer de que era o Renan. Abri a minha porta, olhei no corredor e nada. Perguntei pra moça da limpeza onde estava o Renan, que ele não parava de me atormentar e tentar me assustar. E ela ficou apavorada, perguntando se foi agora, e fez o sinal da cruz quando disse que sim. Só que me respondeu: o Renan ainda nem voltou do almoço, e saiu correndo daquele corredor. Será que ela também viu a tal figura? Fiquei muito assustada e depois ainda confirmei com o Renan quando ele chegou pra ver se realmente não tinha sido ele, e não foi. De vez em quando eu via aquela criatura na visão panorâmica novamente, mas ignorava e rezava mentalmente. Tive outras histórias sobrenaturais naquela escola, mas vou deixá-las para um outro momento. Mais uma escola que foi construída no território sagrado indígena. Será? Olá, Milho, produção e Mini Milho. Essa é a minha 4ª tentativa de contar essa história. Funcionou. A minha história aconteceu em fevereiro de 2006. Eu estava saindo com uns conhecidos e no caminho paramos em um carrinho de cachorro-quente para comermos antes de irmos pro barzinho que estávamos indo, e era perto do cachorro-quente. Enquanto comíamos, eu e uns rapazes olhamos na mesma direção, e porque ouvi alguém falando: meu menino, olha aí o meu menino. Oxi, esse meu conhecido ouviu alguém falando o nome dele. Perguntei quem o chamava de meu menino e ele disse que era a mãe dele. Nossa, que havia falecido exatamente 1 ano naquele dia. Ficamos em choque e todos saímos dali e fomos pro bar. Eu sou espírita kardecista. Depois desse dia, esse meu conhecido virou espírita kardecista, mas parei de andar com esse grupo e passei a andar com outras pessoas. Quer dizer que fez 1 ano certinho, ou seja, não foi só ele que ouviu, você também ouviu uma voz falando: olha aí o meu menino, e ele também aparentemente ouviu, porque ele falou que a mãe dele chamava ele assim, e ouviu o nome dele também, né? Mais uma história de ente querido que voltou pra falar com os parentes. E com essa já dá pra terminar esse vídeo. Espero que você tenha gostado, já tenha deixado seu relato aqui embaixo. Assista os outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E